Guardians of the Galaxy 3. Finalmente um bom filme da Marvel. A verdade é que a Marvel hoje em dia para mim é mais sinónimo de decepção do que de entretenimento. Como muita gente, eu acompanhei todas as fases da Marvel até ao Endgame e retirava grande prazer de ir ao cinema assistir estes filmes. Mas com o início da fase 4, infelizmente tudo mudou. É justo admitir que também estava ainda bastante entusiasmado com o que nos tinha sido prometido para a fase 4 da Marvel. Principalmente com a série Loki e com os novos filmes do Spider-Man, o Doctor Strange, Thor e agora o Guardians of the Galaxy. No entanto, foram poucos os que não me decepcionaram. O Loki, apesar de me dar algumas esperanças, deixou-me com mais questões do que propriamente com respostas. O Doctor Strange teve muito potencial, mas a Disney arruinou para mim o outcome e a visão final daquilo que seria o filme de Sam Raimi. E o Thor? O Thor foi simplesmente uma grande receita de merda. Assim, o Guardians of the Galaxy era a minha última oportunidade para a Marvel. E felizmente não me decepcionaram. Ok, tenho que admitir que antes de ver o filme já me tinham surgido vários vídeos de youtubers que opiniões eu respeito bastante, com títulos como O Regresso dos Bons Filmes da Marvel ou Finalmente um Bom Filme, falando sobre este novo Guardians. Mas ainda assim, tentei ver o filme sem qualquer tipo de viés e criar uma opinião minha. Bem, e a verdade é que ainda que gostei do filme, não me parece que seja assim tão bom como estes vídeos sugeriam. Sim, sem qualquer tipo de dúvida, é infinitamente melhor que qualquer filme ou qualquer conteúdo feito durante a fase 4, excluindo o Spider-Man No Way Home. Mas ainda assim, houve vários fatores que me incomodaram bastante enquanto via o filme. Começando pelo mais óbvio, a comédia. Para mim, este é o principal erro da MCU, que eu acho que surgiu com o sucesso do Thor Ragnarok, e desde aí foram como que emborrecendo os filmes e descendo o nível da comédia, basicamente para tentar agradar todas as audiências. Ainda assim, neste filme senti que não estava ao mesmo nível de burrice de filmes e séries anteriores. Não me interpretem mal, 90% da comédia saiu completamente ao lado para mim. Mas tenho que admitir que ainda me consegui rir com uma ou duas piadas, o que é uma melhoria incrível em relação a conteúdos anteriores, como é óbvio o Thor Love and Thunder. No que toca à história do filme, sinto que o side plot do regresso da Gamora pareceu bastante fora do tom e forçado para aquilo que queria ser alcançado com este filme. Compreendo completamente que não seja fácil para James Gunn, que tinha uma visão para cada personagem e para esta trilogia, ter que readaptar esta visão depois de outros escritores terem matado uma das suas personagens principais noutra história que não era a sua. Mas ainda assim, se eu pudesse escolher, eu acho que deixaria a Gamora morrer no Infinity War. A sua morte foi um dos momentos mais marcantes para mim na MCU e acho que funcionou muito bem para aquilo que os escritores queriam da personagem. Trazê-la de volta parece-me fazer a vontade aos fãs e tentar forçar de novo a sua love story com o Star-Lord, o que se torna repetitivo e aborrecido para o desenvolvimento destes personagens. Além disso, sinto que esta franquia já estava a ficar com demasiados personagens para que todos pudessem ter tempo e atenção suficiente para não se tornarem simplesmente planos e aborrecidos. Por exemplo, não entendo nada a escolha de incluir os personagens amarelos, aquele que se chama Warlock, ou lá como é que é. Quer dizer, entendo, porque houve uma post-credit scene no final do Guardians of the Galaxy 2 em que deixava estes personagens em aberto. E claro que os tinha que incluir de alguma forma nestes filmes. Mas sinceramente não gostei nada da forma como foram incluídos. No início do filme, quando ele surge a voar em alta velocidade à procura do Rocket e dá-se a primeira cena de ação, a minha opinião era diferente. Senti que o personagem apareceu de uma forma inesperada e que, se lhe fossem dadas as motivações corretas, poderia ser um vilão bastante interessante para esta história. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Os personagens foram completamente renegados, deixados de lado e surgiam de vez em quando para lançar umas one-liners e fazer o papel de super poderoso idiota. O que me irritou bastante, devo admitir. Além disso, o facto de surgir no final do filme para salvar o Peter Quill e ter como que um género de redemption arc, pareceu-me que foi a única maneira que os escritores encontraram de fazer com que este personagem tivesse um mínimo de impacto na história e não fosse um comic relief por completo. E isto aplica-se também ao Kraglin e à Cosmo, cujos nomes tive que pesquisar porque nem sequer me lembrava deles. A piada de ser uma cadela feia foi tão exaustiva e, para mim, sem qualquer tipo de razão, que a única forma de os fazer serem relevantes para a história foi, claro, no último ato, pô-los a salvar os nossos heróis. Enfim, são personagens desnecessários e completamente aborrecidos, na minha opinião.
De qualquer forma, ainda que estes personagens estivessem a mais no filme, sinto que houve tempo suficiente para focar-se naqueles que realmente eram importantes. Para mim, este foi o filme onde a crew principal do Guardians of the Galaxy esteve melhor e de uma maneira mais natural. Mesmo as piadas, ainda que não funcionassem comigo, pareciam mais naturais o suficiente para não se sentirem forçadas. Houve uma aposta numa vibe mais dark neste filme que funcionou na perfeição, na minha opinião. Este contrabalanço entre o estilo típico de Guardians of the Galaxy de piadas a cada 2 segundos e one-liners básicos, com uma história bastante mais pesada e real, fez-me sentir que estes personagens eram autênticos e de facto bem escritos. Além disso, alguns deles finalmente tiveram o reconhecimento que lhes era devido. A Nebula, por exemplo, teve finalmente o espaço para desenvolver-se como personagem individual e afastar-se da Gamora e do Thanos. Transformou-se de esta máquina de matar, malvada, sem sentimentos, para uma companheira do grupo, líder de uma cidade, lutando interiormente consigo mesma contra os seus traumas e com bastantes dificuldades em mostrar os seus verdadeiros sentimentos, recorrendo sempre a gritos e fúria para comunicar com aqueles que lhes são mais importantes. Juntamente com ela, também a Mantis se afirmou pela primeira vez num destes filmes. Deixou de ser a mascote do grupo que somente servia para a dinâmica humorística com o Drax e passou a ter uma personalidade própria. E o Drax, claro. Também ele deixou de ser somente um matulão idiota e mostrou algum desenvolvimento em direção a um personagem mais sério e real. Mas para mim, a principal estrela e, claro, o principal foco deste filme foi o Rocket. Ainda que grande parte do filme passou em coma, adorei o foco que foi dado a este personagem e como conseguiram explicar o seu passado de uma forma emocionalmente forte, mas com sentido para a história do filme. Esta explicação de onde veio e como foi criado sinto que funcionou bastante bem para o personagem do Rocket, que também já começava a transformar-se numa espécie de mascota revoltada do grupo que servia só para criar tensão e discórdia entre eles. Esta humanização veio trazer uma nova sensibilidade para o Rocket e, claro, para todos os outros personagens à sua volta que também entenderam tudo o que ele passou e a razão dele ser como é. As suas amizades sinceras, os sonhos que tinha e a morte dos seus amigos, apesar de um pouco clichê, penso que foi uma aposta positiva para este filme. Por outro lado, não sei como me sentir em relação ao vilão. Entendo completamente a tentativa de criar um vilão com motivações com as quais nos podemos identificar e ao mesmo tempo ser um personagem completamente odiável sem qualquer tipo de pontos positivos. Mas acho que ficou um bocado aquém daquilo que podia ter sido. Lá está, novamente, sinto que faltou tempo para poder desenvolver de forma mais profunda as intenções, as motivações e as ligações deste High Evolutionary ao resto dos personagens. Ok, ele quer aperfeiçoar o mundo, uma motivação bastante nobre, mas também está disposto a arrebentar com toda uma espécie que ele criou. Não me entendam mal, eu não me importo nada que apresentem um personagem com este tipo de paradoxo no seu caráter, mas pelo menos expliquem-me como é a personalidade dele para que isto seja possível e credível. Sei lá, mostrem-me como sempre foi um personagem com valores nobres e que sempre quis tentar ajudar os outros e como que quando descobriu ou quando criou os seus próprios poderes sempre tentou ter um impacto positivo na vida dos outros. Mas que, não sei, com o passar dos anos e com esses poderes que foi descobrindo, eles foram-lhe subindo à cabeça e acabou por perder essa sensibilidade que tinha e ficou demasiado focado em fazer o bem, em ser o bom da fita, ainda que não olhando para os meios para atingir o que ele considera ser esse bem. Ou seja, tinha bastante potencial e sinceramente acho que é um dos vilões mais interessantes da Marvel, com mais dimensões e muito por onde explorar. Mas, outra vez, num filme de 2 horas e pouco, onde há que desenvolver a backstory de um dos personagens principais, a side story de um personagem que regressa e ainda tentar desenvolver mais 3 ou 4 personagens super básicos até este ponto, juntando-se a isso cenas de humor, é normal que não haja tempo para tudo. Mas ainda assim, gostei bastante do filme, passei umas boas 2 horas, ainda que o pace de vez em quando sentia-se um bocado esquisito em pontos diferentes do filme, mas é definitivamente o melhor conteúdo da Marvel desde o Spider-Man No Way Home. Um 7 em 10.